Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, você acompanha as principais notícias do Parlamento Paulista. São 13 horas e 38 minutos. Logo mais, às 2h30 da tarde, tem sessão extraordinária no Parlamento Paulista de forma online, e as informações você fica sabendo agora no nosso Giro de Repórteres com a repórter Melissa Araújo, que vai participar e trazer um pouquinho de tudo que está acontecendo nesta Casa Legislativa. Seja bem-vinda ao nosso jornal, Melissa, tudo bem? Bom dia, Guga. Perdão, boa tarde boa já, tarde, né? Já são Boa 1 da tarde, mais 40 tarde minutos. também. Obrigado, Mel. E aí? E as notícias do Parlamento Paulista? Quais as atualizações que você traz para o ouvinte e telespectador ligado na Rede Alesp? Guga, hoje pela manhã, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, esteve na Comissão de Educação e Cultura. Ele veio prestar contas das atividades da pasta e também falar o que a pasta está fazendo para mitigar os efeitos da pandemia para os artistas. A gente lembra que o setor da cultura e do entretenimento é um setor que que está sofrendo muito, uma vez que você tem que priorizar, ou você come ou você tem atividades culturais. Então, é um setor que tem sofrido bastante. O secretário também falou desse setor de economia criativa, que muitos dos profissionais dessa área são informais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. O secretário trouxe um dado que eu particularmente fiquei muito alarmada, que é um dado que 2,23 trilhões de dólares foram perdidos, deixaram de ser... Foi o impacto, né, que esse setor de economia criativa sofreu por conta da pandemia. É muita coisa. Só no Brasil, são 4,9 milhões de postos de trabalho relacionados à economia criativa. E no estado de São Paulo, 1,5 milhões. 1,5 milhão. E aí, a gente lembra que... são, como eu falei anteriormente, que são trabalhadores que não têm carteira assinada. Então, quer dizer, o impacto para eles, não vender os seus produtos, eles não têm, né, condição. Então, por isso que os deputados trouxeram várias questões. A deputada Bebel leu um manifesto dos artistas, né, aí voltando um pouco mais para a área dos artistas, falando sobre o que eles avaliaram até agora sobre as ações que foram feitas pelo governo do estado de São Paulo. O secretário trouxe um outro dado que é importante a gente ressaltar aqui, que o estado de São Paulo, mesmo com toda a crise que está sofrendo, que o mundo inteiro está sofrendo, o estado de São Paulo tem investido 10 vezes mais em cultura do que outros estados brasileiros. Então, isso é um dado considerável. Ainda assim, o secretário reconhece que falta um pouco, porque realmente é uma crise muito significativa. A deputada Leci Brandão até destaca que... acho que são 2% o valor máximo que a cultura teria no orçamento, e aí não tem chegado a 1%. Então, quer dizer, comparado aos outros estados é bastante, mas ainda não supre a necessidade mais rico do país. Então, foi o debate que os deputados colocaram aí, os deputados colocaram essas opiniões aí deles. O secretário colocou aqui algumas metas, trouxe para a gente algumas metas da área de cultura. Entre 2019 e 2022, que é a gestão dele. Então, são metas que elas já existiam, são 5 metas que elas já existiam, elas estão sendo readaptadas nesse momento de crise, que são elas: concluir a obra de restauro e ampliação e inauguração do novo Museu do Ipiranga, com a realização do Festival Bicentenário da Independência do Brasil no terceiro trimestre de 2022, conclui a obra em restauro e ampliação do novo Museu da Língua Portuguesa, isso no primeiro trimestre de 2021,
apoiar financeiramente a realização de 2.000 projetos culturais de artistas e produtores independentes de todas as regiões de São Paulo até 2022, apoiar financeiramente a realização de 250 projetos culturais de prefeituras de todas as regiões de São Paulo até 2022. Nessa parte, até a deputada Alessi Brandão fez uma colocação que ela entende como que é muito difícil a questão que dentre esse montante de valor que a Secretaria tem à disposição para contar com os projetos, colocar esse valor, dividir esse valor para 645 municípios é um trabalho de se fazer de lupa. Essa foi a expressão que ela usou, é um trabalho para fazer de lupa, para você entender qual que é o setor ou a cidade que precisa mais nesse momento. Então, a união de todos, até dos deputados, para entender onde que podem ser as prioridades, é muito importante. E o secretário se mostrou aberto, né, nesse manifesto que a deputada Bebel, que é a presidente da comissão, ela leu, nesse manifesto, claro, teve algumas críticas, alguns pontos positivos, e o secretário respondeu tudo com muita tranquilidade, falou sobre o que está sendo feito, como está sendo feito, quando está sendo feito. Então, esse retorno das secretarias é um momento importante para que os deputados possam esclarecer. E a Bebel até falou assim, olha, eu vou levar todas as questões que o senhor me trouxe para o coletivo de artistas para que também fique muito claro, porque às vezes o manifesto vem também em função da necessidade desse retorno. Então, isso que a deputada até se dispôs a levar aos artistas esse retorno. Então, são situações bastante importantes, são muitos profissionais no estado de São Paulo que dependem da cultura da cidade de São Paulo. A gente lembra, São Paulo é a cidade mais pujante, do país, mas o estado de São Paulo também. E a maior parte das manifestações culturais, da movimentação cultural, está aqui. Não estou dizendo que não tem em outras regiões, mas aqui tem muita coisa e tem muitas pessoas que sobrevivem dessas manifestações culturais. Então, essa comunicação com o secretário tem uma grande importância para que a gente entenda o setor, para que a gente entenda esses profissionais, para que a gente consiga ver como que todo mundo vai poder passar pela pandemia, né? Uma outra coisa que foi destacada que foi criada uma plataforma para os artistas se apresentarem, essa plataforma por meio do governo do estado de São Paulo. Então, todas essas manifestações, tudo isso é importante para que os artistas tenham oportunidade de trabalhar e também as pessoas que estão no momento de isolamento também tem alguma coisa de entretenimento para desviar um pouco a atenção de todas as dificuldades que a gente está vivendo no momento. Então, foi bem interessante todas as questões que foram colocadas aí na presença do secretário, e a gente espera que esses profissionais também consigam atravessar por esse momento da melhor maneira possível. Vocês têm alguma dúvida, Guga e Júlia? Não, tá tudo tranquilo. Se você puder dar um briefingzinho também da sessão plenária que vem por aí, começando aí dentro de 40 minutos, né? Daqui a pouco, mais uma sessão plenária extraordinária no Parlamento Paulista, né? Daqui a pouco, como o Guga falou agora, vai acontecer aí a sessão plenária para votar o projeto do deputado Dirceu Dalben e da deputada Marina Elô. A gente lembra que ontem esses projetos passaram pelo Congresso de Comissões aqui da Assembleia. Tem todo esse procedimento para que os projetos cheguem aí a plenário. E assim, é importante que a gente diga que digamos assim, essa burocracia,
esse passo a passo é importante para que o projeto seja apreciado o mais extenso possível, de forma mais extensa possível, para que ele receba emendas, para que ele receba as modificações necessárias e chegue a plenário da maneira mais completa possível, né? Então, os deputados têm feito isso de maneira virtual. Esse projeto do deputado Dirceu Dalben passou essa semana, como eu falei, tanto do deputado Dirceu Dalben quanto da deputada Marina Elou, passou pelo Congresso de Comissões. Lá, os deputados fizeram as suas análises quanto ao projeto, fizeram sugestões de alteração para chegar a plenário. É importante que a gente diga agora que a gente chegou no... Os deputados estão começando a serem votados. No primeiro momento, a Assembleia deu prioridade, obviamente, claro, para os projetos que eram relacionados à mitigação da pandemia, uma vez que a gente não tinha uma legislação para uma pandemia, nunca tinha tido uma pandemia. Então, era necessário que se fizesse legislações que pudessem proteger aí os estados, os municípios, e a população toda desse processo que a gente está vivendo da pandemia. E aí, agora, os deputados, tanto nas comissões quanto no plenário, vão passar a votar os projetos de deputados que são tão importantes quanto e que tratam de outros assuntos, né? Então, é importante que a gente coloque aí tudo que está acontecendo no parlamento, para que as pessoas em casa entendam o passo a passo de tudo isso que está acontecendo. Outro dia, eu costumo dizer isso aqui, que eu sempre acompanho as sessões tanto pela TV quanto pelo YouTube, porque eu gosto de fazer a mensuração, por exemplo, do que as pessoas estão achando do que está acontecendo no plenário. E às vezes as pessoas falam, não, mas por que está falando desse projeto? Por que não está falando de tal outro projeto? Porque as pessoas conhecem a ordem dos projetos que estão sendo apresentados na casa, porque tem todo esse processo que precisa ser atendido pelos deputados, que precisa, regimentalmente, os deputados precisam fazer, né, para analisar o projeto, verificar, por exemplo, a constitucionalidade do projeto, fazer reparos, se for o caso, até chegar de novo a plenário. Então, um projeto não é apresentado num dia e chega no plenário no outro. Ele tem todo um processo que ele precisa passar para chegar até a votação. Então, essa tarde a gente vai ter essa votação e nós vamos poder ter já projetos de deputados aprovados aí nas próximas horas. Muito obrigado, Muito obrigada. Repórter Melissa Araújo, participando desse Jornal da Rede Alesp. Valeu, Mel. Tá aí Obrigada, a Melissa Araújo participando desse jornal desta terça-feira, né, Júlia Stanzioni? Acompanhamos agora há pouco a coletiva da saúde. Vamos aqui de mais notícia, né? Eu e a Júlia Stanzioni nesse jornal aqui desta terça-feira. A Sabesp e a Prefeitura de Cubatão oficializaram a assinatura do contrato de prestação de serviço de abastecimento, coleta e tratamento de esgotos no município. Com isso, então, a região metropolitana da Baixada Santista se torna 100% operada pela companhia. A formalização de contratos é considerada importante para a garantia de serviços e avanços, pois oferece segurança jurídica para a execução de um plano de investimentos. Segundo o governo, a companhia, com prazo de 30 anos, o planejamento traçado em conjunto prevê 310 milhões de reais em investimentos, buscando a universalização da cobertura de sistemas de saneamento. Serão 174 milhões de reais em ampliação da coleta e tratamento dos esgotos e 132 milhões de reais para abastecimento de água, além de 4 milhões de reais destinados para bens de uso geral, aquisição de bombas, motores, veículos e demais equipamentos. E entre as principais obras priorizadas no cronograma das ações lá em Cubatão está a instalação de redes de distribuição de água e de coleta para o tratamento dos esgotos nos bairros Vale Verde e Cota 200, que deverão ser concluídas entre 18 e 24 meses. Pois é, e de acordo com nota emitida pela companhia,
e pela parceira ainda está previsto o repasse anual de 4% do faturamento da Sabesp, descontados impostos para a administração municipal e investir através do Fundo Municipal de Saneamento nas áreas de drenagem, regularização fundiária, resíduos sólidos e em educação ambiental. Muito importante, né, Guga Mendonça, falar sobre essa questão de saneamento, né, uma das necessidades básicas aí das pessoas para poderem viver e sobreviver, né, Guga? Júlia Stanzioni, e a China identificou recentemente na região da fronteira com a Mongólia, no interior ao norte do país, um caso de peste bubônica popularmente conhecida como peste negra, que dizimou 1/3 da população da Europa durante a Idade Média. Segundo as autoridades locais, o infectado é um pastor que está em tratamento e tem quadro estável. A doença é transmitida pela pulga dos roedores e, por isso, o governo da cidade de Baianur, com cerca de 1,6 milhões de habitantes, alertou cidadãos para não caçar esses animais e nem se alimentar-se deles. A região ficará até o fim do ano sob medidas de prevenção de pragas, o que não deve envolver nenhum isolamento social. A doença é fatal em cerca de até 60% dos casos não tratados. E a gente segue com muita informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Temos entrevista nesse momento aqui do Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar com Walter Franco, professor de economia. Ele vai nos falar então sobre a perspectiva da economia com a reabertura do comércio. Um tema muito importante, né, Guga? Exatamente. A gente está num momento de flexibilização, de reabertura do comércio em todo o estado de São Paulo. Então, que isso vai impactar diretamente na economia, Guga. Certo. Seja bem-vindo ao nosso jornal, Walter Franco. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Guga. Boa tarde, na verdade, a todos. Tudo bom? Boa tarde. Já caminhamos aí para a tarde desta terça-feira, né, Walter? É importante a gente discutir esse assunto, né? O assunto aí da retomada, né, da economia em São Paulo com a reabertura do comércio, né? E vamos discutir aqui, com a reabertura do comércio em São Paulo, quais as perspectivas que nós temos aí para a economia, professor? Daqui a pouco, o contato de novo sendo estabelecido com o professor Walter Franco, que é professor de economia da Faculdade IBMEC de São Paulo, né, Júlia? É isso mesmo, Guga. E é importante a gente entender, como aqui é uma prestação de serviço, entender como isso, essa reabertura, essa volta de alguns comércios. Pois é, professor, a gente estava falando justamente dessa reabertura dos comércios aqui em São Paulo, né? Qual é a perspectiva, então, para a economia? Então, vocês estão me ouvindo direitinho agora? Melhorou? Sim. Ótimo. Então, olha, é sempre importante nós, neste momento, de fazermos aí um balanço bastante criterioso e cuidadoso, né? Por diversas razões. A abertura do... não está muito boa a conexão, né? Não, mas talvez por telefone. Perfeito agora está bom. Daqui a pouco... Eu comentava que é muito importante neste momento... Não está bom o contato. A gente vai fazer uma troca, né, Guga Mendonça? Já ele sai do Skype, volta por telefone, né? Então, sim, a gente... O que importa aqui é a informação. O que importa é a informação para dizer para você que está em casa, nos ouvindo, nos vendo nesse momento, o quanto a questão econômica pode mudar com relação a... justamente essa retomada econômica, né, Guga Mendonça? Exatamente. Alguns restaurantes já fazem a reabertura dentro dos protocolos. Em breve, academias de ginástica, né? Os shoppings na capital paulista, por exemplo, funcionam 6 horas por dia, mas é importante, né, que a gente chega no interior inteiro de São Paulo, que é um canal legislativo estadual, e muitas regiões estão com tudo fechado, né? Uma situação vermelha. A gente pode citar aí regiões como Campinas, né, Ribeirão Preto, entre outras cidades que estão no alerta vermelho com o crescimento dos casos aí da Covid-19. Então, isso é uma realidade da reabertura que acontece aqui
na capital paulista, mas não é um reflexo do estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, pois boa parte do estado ainda estão no alerta vermelho, né? Nem sequer ainda estão na fase laranja, né? Que permite uma certa reabertura, né, Júlia? Pois é, Guga, e até nas gravações do Conexão Legislativa, que nós conversamos com deputados e também com secretários das diversas pastas, vão falando justamente disso, da reabertura. Se eles entenderem que em algum momento precisa ser recuado alguma ação, vai acontecer, porque a pandemia vai acontecendo de semana a semana. Agora sim, restabelecida a conexão, o contato com o professor Walter Franco, vou voltar na pergunta para quem não escutou, né? Com a reabertura, então, do comércio aqui em São Paulo, professor, quais são as perspectivas para a economia? Olha, é claro que a economia não funciona quando estamos todos em casa e fechados, né, na reclusão. O Brasil até que se adaptou, eu diria, de forma bastante rápida e com uma certa eficiência à questão digital, o uso de ferramentas. Então, de uma forma ou de outra, conseguiu fomentar um pouco o comércio, muito na área de alimentos. O comerciante, o industrial que estava preparado para enfrentar a pandemia com a sua ferramenta digital, seja a venda pela WhatsApp, pela internet, entregas e tudo mais, ele até que saiu relativamente bem. Mas cedo ou tarde, nós precisaríamos voltar. Não há como mantermos o tempo inteiro fechados. O que a gente precisa fazer, e eu acho que isso está bem claro na questão de São Paulo, é que essa reabertura seja feita com cuidado, mas a gente também não pode cair num lugar comum, ou seja, com cuidado, com máscara, com prevenção, e com todos os protocolos médicos exigidos. Isso é óbvio, mas o que a gente precisa efetivamente é compreender como que a economia brasileira, né, basicamente aqui em São Paulo, se comportará a partir do momento em que eu reabro. Ou seja, eu tenho alguns cenários, a economia é uma ciência humana, né? Não é uma ciência exata, então nós temos alguns cenários que eu poderia dizer, as pessoas voltarão imediatamente para compras? Eu diria que não, porque, como eu disse no princípio, estavam todos já, de uma forma ou de outra, se suprindo, atendendo às suas demandas, seja com todos os cuidados, quando as compras eram feitas na rua, ou mesmo pela internet em casa. Então, eu não acredito num grande impacto assim de imediato, onde as vendas dispararão. Não. Agora, entretanto, eu acredito que a abertura, ela sinaliza uma retomada. A abertura, ela ressinaliza a volta à normalidade. O que é a normalidade? A normalidade não é igual à normalidade pré-pandemia. Isso é importante que a gente se lembre. O mundo mudou de forma bombástica, significativa, determinante. Então, certamente, e podemos esperar, portanto, que essa volta se dê com as empresas, o comércio, as pessoas, todo mundo que trabalha nas ruas, oferecendo continuamente todo o serviço que eles já vinham oferecendo online, internet, WhatsApp, entregas, mais o serviço tradicional. Então, o mercado se readapta, ele se reorganiza, porque a restrição, por mais que ela seja levantada pelos órgãos de governo, pelos governos, ela é sentida, o medo é sentido por parte do consumidor. Então, certamente, não vamos ter aí uma loucura das compras, talvez num primeiro momento, por uma emergência, mas no segundo momento eu acho que o comércio ele tende a se adaptar a esta nova realidade, que será uma mistura entre o comércio tradicional como nós o conhecíamos e essa modernidade de agora, e a economia eu acredito que retome a questão do emprego, a questão da renda, do movimento de capitais, de investimento, se retomando aí gradualmente. E aí o senhor está falando dessa retomada econômica, reabertura, né, de algumas lojas, de alguns comércios. Paralelamente a isso, com relação aos empregos, dá para caminhar junto a essa reabertura de comércios e serviços com a volta de muitos trabalhadores para os seus postos de trabalho? Olha, a
questão do emprego é muito sensível. Nós já víamos convivendo no Brasil com uma questão um pouco, assim, não muito positiva na questão de geração de novos empregos. O Estado de São Paulo sempre foi mais dinâmico, sempre liderou e consegue recuperar-se de forma bem mais rápida que os outros estados da federação. Com relação ao emprego aqui em São Paulo, eu não acredito em grandes ondas de desemprego, ou seja, eu não acredito que o empresário vá agora, com a reabertura, demitir. Eu acredito que vai ter um certo cuidado, vai voltar, no meu entender, a situação de os que estão em licença, ou algum plano do governo, eles voltam à plena atividade, com seus salários integrais e voltando aí uma atividade gradativa. Agora, novas contratações eu vejo com certo ceticismo. Eu acho que o empresário, ou seja ele um comerciante ou mesmo industrial, ele vai percebendo a gravidade, todos nós já sabemos, da situação econômica causada pela pandemia, que não é hora de grandes contratações. Então, eu acho que se retoma um nível de pré-pandemia, no sentido de manter-se, porque eu acho que o empresário que tinha que demitir, ele já o fez, então eu acho que agora não é hora, não é? Então, eu acho que ele se mantém, mas eu não vejo cenários altamente positivos no sentido de novas contratações. Eu acho que a economia anda normalmente. Um fator muito importante para nós pensarmos é que o segundo semestre, normalmente, ele é melhor do que o primeiro semestre, na questão de geração de empregos. Então, a gente já vai ter a aproximação do último trimestre, natais, festas e tudo mais, fim de ano. Então, eu acho que isso também pode contribuir positivamente para uma eventual maior contratação. Mas, mais uma vez, lembremos, a questão do emprego, a questão da retomada da economia paulista, vamos falar de São Paulo, a retomada dos investimentos e de toda a dinâmica da nossa economia, ela nunca mais será a mesma. Então, nós vamos ter aí uma nova realidade e nós temos que aprender, a partir de agora, a olhar para essa economia com outros olhos, não com os olhos do ano passado. Então, os olhos de 2020 são olhos de cuidado, de atenção e de muita cautela. Eu não me refiro unicamente à volta ou não de patamares, uma segunda onda de pandemia. Não, não é isso. Eu me refiro à necessidade que as empresas tiveram de se adaptar e aprenderam a se adaptar e aprenderam a conviver com uma nova realidade. Então, isso muda a forma como eu emprego, como eu pago, como eu remunero e como eu consumo. Isso é importante lembrar. Agora, nós estamos falando dessa volta, dessa retomada. A gente sabe que muitas pequenas e médias empresas, nesses últimos 4 meses, deixaram de ter o seu giro de caixa. Nesse momento de retomada, o senhor acredita que haverá um maior acesso à procura de crédito para poder que esse giro de caixa aconteça, né? Olha, um dos poucos setores que eu posso dizer para vocês e para os nossos ouvintes que não sofreu, assim, diretamente com pandemia é o setor financeiro, né? Porque ele já era muito informatizado, altamente tecnológico e altamente acessível a todos que tinham acesso ao sistema financeiro, mesmo os que não tinham passado a ter. A gente tem um exemplo aí da Caixa Econômica com o auxílio emergencial, que cadastrou pessoas e a entrada do crédito no próprio celular, né, na conta e tudo mais. Então, e mesmo sendo um setor que eu diria que não foi tão afetado, pelo contrário, eu acho que ele aprendeu a conviver com menos colaboradores, com uma situação bastante diferente e margens ainda muito altas, e nem por isso eu vi uma expansão de crédito ser concedida a pequenos, médios empresários, vamos citar esses dois a priori, de forma muito dinâmica nesse período. Ou seja, o sistema financeiro ele empresta olhando crédito, olhando liquidez, olhando risco, olhando o balanço das empresas, olhando histórico, né, comportamento e relacionamento com o sistema. Então, não se muda uma política de crédito às empresas em função de pandemia. Você muda o crédito de uma empresa em função da situação do balanço da companhia, na situação do comércio, da sua liquidez, do seu giro de caixa. Então, se nós não vimos uma ação nesse sentido no passado, eu não vou ver agora. Aí você pode dizer, mas Walter, mas agora não será o momento em que o empresário vai vender mais? O problema é que para vender mais, como a senhorita mesmo disse, ele precisa de capital de giro. Né? O capital de giro estará disponível, eu acredito que não muda grande coisa.
Então, eu acredito que ainda será difícil. Os juros, a Selic, a taxa básica é muito baixa, mas a capilarização desse crédito na economia brasileira ainda é pequena, ou seja, eu não tenho uma capilarização, eu não tenho na ponta tomadora para o empresário, para o comerciante, para o pequeno, para o médio empresário, juros baixos na ponta. Então, o empresário, nós temos 2 pontos. Do lado do sistema financeiro, ele continua se comportando como ele sempre se comportou, olhando o risco, o balanço, como eu disse. E agora, o lado do empresário, ele vai tomar mais crédito. A hora que ele for fazê-lo, ele perceberá que é muito caro. Então, eu não vejo como a questão, a sua pergunta é interessante, vai falar, haverá busca por crédito? Sim, busca haverá, mas com muita cautela dos 2 lados. O lado que empresta em função do risco e o lado que toma para os juros não serem muito baratos. Você não pode, você tem que tomar muito cuidado, porque se for um momento de retomada gradual, como eu acho que ela será, sendo talvez maior apenas no último trimestre desse ano, uma retomada um pouco melhor, você não pode ter um capital de giro muito caro te onerando os seus custos financeiros. Então, a empresa não é simplesmente ter capital de giro, ela precisa ter capacidade de pagamento do custo desse capital de giro que ela toma no sistema financeiro. Então, eu acho que o empresário também vai com cuidado. Então, é um momento de cautela para ambas as partes, mas mais positivo, mais no sentido da retomada, mas não vamos imaginar grandes mudanças, porque não houve uma interrupção dessa relação entre sistema financeiro e empresas no estado de São Paulo, nem no Brasil. Tá certo. Olha, Walter, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Até uma próxima oportunidade aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aos senhores. Boa tarde. Muito obrigado. Este foi o economista Walter Franco, professor de economia do IBMEC, falando aí das mudanças, da reabertura do comércio na cidade de São Paulo e as mudanças, né, Júlia? Até porque muita gente esperava esse momento, se falou tanto, né, da retração econômica nesse momento de pandemia, muitos setores esperavam essa reabertura para justamente entender como é que vai se comportar daqui para frente, né, Guga? Exatamente, esse é o Jornal da Rede Alesp. As prefeituras de Guaíra e Santo Anastácio, no interior paulista, receberam recursos de emendas parlamentares solicitadas pela deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, junto ao deputado federal Nilton Tato. As verbas são destinadas à agricultura familiar. E a deputada Márcia Lia disse, abre aspas, fazemos um trabalho em conjunto com Nilton Tato nessas 2 cidades e ele atendeu prontamente nosso pedido para liberar esses recursos. São emendas muito importantes para melhorar a produção dos pequenos produtores das 2 cidades, fecha aspas. A cidade de Guaíra recebeu emenda de 250 mil que será destinada à compra de maquinário e implementos agrícolas para a agricultura familiar. O pedido foi feito pela vereadora Maria Adriana, deputada Márcia Lia. Já a cidade de Santo Anastácio recebeu 300 mil reais, que também serão revertidos em maquinários e implementos agrícolas. A compra já está em processo de licitação. Este pedido partiu do presidente do Diretório Municipal do PT de Santo Anastácio, Ricardinho Cruz. E a deputada salientou a agricultura familiar, que é um setor muito importante tanto para o nosso mandato quanto para o mandato do deputado Nilton, carece muito de subsídios, recursos e suportes para melhorar a produção, a distribuição e venda de seus produtos. Esses recursos farão muita diferença para esses pequenos produtores e produtores assentados, finalizou a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores. E a gente continua com muita informação por aqui no Jornal da Rede Alesp, até daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, porque coladinho aqui com o Jornal da Rede Alesp tem sessão plenária, né, Guga? São 14h10. Você acompanha aqui muita informação desde as primeiras horas da manhã. Logo de manhã também, na Rede Alesp, teve a Comissão de Educação e Cultura, onde o secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão, veio de forma online, né? Trazer uma prestação de contas aí da sua gestão à frente da Secretaria Estadual de Cultura. Falou aí das reformas no Museu do Ipiranga, que também vai haver em 2022 um festival aí de 200 anos, o bicentenário da independência no Brasil, e até lá já quer que o museu esteja totalmente reformado, restaurado, totalmente entregue de volta à população. Falou também da reabertura, da retomada das atividades culturais no estado de São Paulo. Importante dizer
que essas atividades, essa retomada acontece na fase amarela e depois que o município estiver 28 dias na fase amarela, válido para cinemas, teatros e salas de espetáculo que recebem, né, o público sentado e com 40% da lotação, seguindo protocolos de higiene, como uso de máscaras, álcool gel. Então, por exemplo, para que o ouvinte, telespectador, tenha uma Fala leitura... da sala de cinema, Exatamente. por exemplo, que eu acho que é o mais palpável nesse momento. A gente sabe, tem aquelas fileiras, todas as fileiras na Exato, na ingressos sala... são vendidos online, antecipadamente, quer dizer, não há venda de ingressos, né, durante na hora Algumas do espetáculo. cadeiras dentro da sala serão retiradas para que se tenha justamente esse distanciamento social, mas claro, como você falou, depois que se estabilizar na fase amarela, aí sim eles conseguem fazer essa abertura da cultura. Guga. E a capital paulista pode retornar já a esses eventos se continuar na fase amarela do Plano São Paulo a partir do dia 28 de julho. Vamos aguardar aí as próximas atualizações do governo do estado, que são feitas todas as sextas-feiras. O governador João Dória traz aí a atualização do Plano São Paulo, as cidades aí que progrediram e também as que regrediram no Plano São Paulo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Diego Odakura, presidente da ONG Sementes do Amanhã. Ele nos fala sobre o projeto de lei 981/2019, que declara de utilidade pública estadual o projeto de apoio à criança, ao adolescente e à família em Taboão da Serra. Diego, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Diego. Daqui a pouco, o Diego, um pequeno problema de conexão. São 14h mais 13 minutos. Você acompanha aqui o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira. Muita informação, muita prestação de serviço e também as notícias do Parlamento Paulista. Contato restabelecido com o Diego Odakura, que é da ONG, né, Sementes do Amanhã. Vamos conversar com ele. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Diego. Daqui a pouco, então, pequenos problemas aí na conexão, faz parte. Tá todo mundo trabalhando remoto, conversando remoto. A internet, às vezes, não funciona, né, Guga Mendonça? Não tem jeito, do convidado, né? Não tem jeito. As coisas vão acontecendo. Exatamente. E, Guga, a gente estava falando de trabalho remoto? O pessoal sempre fala, quando eu estou aqui, eu gosto de perguntar como é que estão as gravações do Alesp Conecta, a Conexão Legislativa. O que você tem entrevistado de interessante aí para falar para o pessoal? Essa semana eu estou gravando 2 Conexões Legislativas, um com o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, que vai falar sobre um projeto aí que ele apresentou no Legislativo Paulista nos últimos dias aí, que visa disponibilizar notebooks e internet para os alunos da rede estadual. E também vou conversar com o deputado também do PT, o Paulo Fiorilo, que vai falar aí sobre a CPI das fake news, muitos assuntos aí para a gente desenvolver durante essa semana no Conexão Legislativa, viu, Júlia? E aproveitando esse gancho que você falou, deputado Luiz Fernando, eu também conversei essa semana no Alesp Conecta com uma especialista em educação, a Rafaela Burti. Ela falava justamente sobre essa questão tecnológica para as crianças e adolescentes da rede pública. Guga. Pois não, tem mais entrevista aí. Restabelecida a nossa conexão. Exatamente, a gente conversa agora com o Diego Odakura. Tudo bem, Diego? Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Diego, tá ouvindo a gente? Um pequeno problema de áudio, eu vou pedir, né, os testes aí para que a gente consiga conversar com o Diego até o final desse jornal. Então esse jornal... vamos seguir aqui então com informação, Guga. Vamos lá. O recurso essencial para a sobrevivência dos seres vivos, a água, tem se tornado uma das maiores preocupações mundiais. À medida que a população global cresce, o mesmo ocorre com a demanda por água doce e com o aumento contínuo das temperaturas globais. A escassez tende a piorar, Júlia. E em busca de alternativas que ajudem, então, a lidar com esses problemas, pesquisadores americanos desenvolveram um método que tem o objetivo de melhorar o processo de dessalinização.
Segundo eles, a tecnologia é mais eficaz do que as atuais, graças ao uso de um solvente, além de ser sustentável e econômica. E de acordo com a Organização das Nações Unidas, centenas de milhões de pessoas vivem hoje em regiões com escassez de água doce e a ONU projeta que até 2030, cerca de metade da população mundial viverá em áreas com alto comprometimento na quantidade de água. Segundo os autores do estudo, isso será uma crise mesmo para países desenvolvidos como os Estados Unidos, onde os responsáveis pelo gerenciamento da água em 40 estados esperam escassez nos próximos 10 anos. E de acordo com esse grupo de especialistas, a capacidade global de dessalinização deve dobrar entre 2016 e 2030. Mas os processos são caros e podem ser prejudiciais ao meio ambiente, Guga. Agora sim, a gente tem o contato por telefone com o Diego da Cura. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Diego. Opa, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Diego, então repercutindo, justamente esse PL, esse projeto de lei da deputada Analice Fernandes, que apoia a instituição que você fundou. Então, conta um pouquinho para a gente da ONG nesse momento, quem ela cuida, quem ela olha com carinho. Sim, a ONG Sementes Tamanhola foi fundada há 14 anos atrás. Na verdade, eu tinha 12 anos de idade. E com o passar do tempo, a gente começou a ter proporção e ganhando a visibilidade dentro do município. Hoje, a ONG atende 150 crianças e adolescentes de 6 até 15 anos de idade. E as atividades são no contraturno escolar. O objetivo é a gente retirar essa criança das ruas, das comunidades, e que ela possa, antes e após a escola, ela ter atividades recreativas e educativas dentro da instituição. Agora, a gente sabe que, nesse momento, muitas instituições têm enfrentado aí dificuldades para manter as doações e para conseguir ajudar essas pessoas. Como que a ONG está trabalhando nesse momento de pandemia e quem quiser ajudar, como é que faz? Neste momento, muitas dessas crianças e adolescentes, eles viam para a instituição por conta da alimentação. Então, nós ficamos preocupados o que nós iremos fazer durante essa pandemia com as nossas crianças e adolescentes. Então, nós começamos a arrecadar itens de higiene, limpeza e alimentos, onde nós estamos disponibilizando as famílias desde março. E até agora, hoje mesmo, tivemos uma entrega. E aí as pessoas elas podem ajudar na questão da ajuda de cestas básicas. Tem um contato ou pelo site, que é o ongsementestamanha.com.br, ou pelo número do WhatsApp, que é o 11 97676 8057. E a gente entende, Diego, que nesse momento de pandemia, e a gente tem falado bastante aqui no Jornal da Rede Alesp, sobre essa questão de solidariedade, de você olhar para o outro com mais carinho. Vocês que estão nessa linha de frente que a gente fala, justamente com pessoas em situação de vulnerabilidade, como é que você vê esse momento mais solidário? Realmente é isso? Isso que vai ficar de legado da pandemia, das pessoas olharem melhor para quem está do seu lado? Eu acho que sim. Hoje eu acho que as pessoas estão se sensibilizando mais com as outras pessoas, Estão podendo ver a necessidade, as dificuldades que os outros estão passando contra essa pandemia. Nós, da ONG, tivemos até uma grande surpresa, porque a gente pensou que essa pandemia, as arrecadações, elas iriam cair. E, ao contrário, ela tem aumentado muito. As pessoas estão se sensibilizando para doar, para ajudar uns aos outros. E isso está bem legal. A gente pensou que ia diminuir e aumentou. Nós entregamos já mais de 50 toneladas de alimento na instituição, graças às pessoas que estão olhando diferente após essa pandemia. E a gente entende que, claro que as desigualdades sociais nesse momento de pandemia ficam mais latentes, mas a gente tem que entender que durante todo o ano também essas comunidades, essas pessoas, essas crianças e adolescentes necessitam de ajuda. Então, vamos reforçar aqui, Diego, não só nesse momento de pandemia, Não, todos os dias, até porque essas crianças e adolescentes elas já estão em vulnerabilidade social. Essas famílias que participam da instituição, elas já estão. E neste momento só dificultou, mas a necessidade é o ano inteiro. Até porque essa criança e adolescente, ela se alimenta na instituição, se alimenta em casa, então não é só neste momento. E sim o ano inteiro, Essa dificuldade, essa vulnerabilidade, ela sempre existiu.
Então, corroborando aí o que o Diego está falando para a gente, a pesquisa da Fundação SEAD mostra que aqui na cidade de São Paulo, mais de 1,5 milhão de adolescentes entre 6 e 14 anos, 17,19%, vivem em situação de alta e muita alta de vulnerabilidade. Então, é preciso olhar para o outro durante todo o ano, né? Não só nesse período de pandemia, mas você falou assim do quanto você viu crescer também as doações, não é? Como é que vocês recolhem essas doações? Só pelo site as pessoas podem ter essa informação? Vocês têm algum ponto de coleta? Como é que funciona? Então, normalmente nós temos um transporte da instituição, onde as pessoas entram em contato conosco e nós retiramos essas doações para fazer a entrega aqui na instituição para as famílias. Legal, Diego. Gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Acho que a oportunidade para a gente foi maravilhosa, até para mostrar nosso trabalho e mostrar para as pessoas o quanto é bom essa questão da solidariedade, ajudar uns aos outros. Obrigada, Diego. Boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde. E a gente vai sempre falando aqui no Jornal da Rede Alesp, e a gente sempre trouxe nas últimas semanas, durante toda a pandemia, algumas práticas sociais para mostrar o quanto existem instituições e ONGs prontas a ajudar o próximo. E é fácil, às vezes é só jogar lá no Google a procura de alguma instituição para poder ajudar, não só nesse período de pandemia, mas também durante todos os anos, né, Guga Mendonça? Exatamente, né, Júlia? É importante, né? Tempos difíceis que nós vivemos, então a solidariedade, sem dúvida nenhuma, agrega e muito. Dentro de instantes aí começa a sessão plenária extraordinária, sessão plenária extraordinária do Parlamento Paulista, aí na presidência do deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, analisando mais um projeto de interesse aí do estado de São Paulo. Vamos dar um giro pelos eventos que vão acontecer aqui na Assembleia Legislativa durante a semana. Júlia Stanzioni, mais alguma notícia por aí? Bom, vamos falar de poupança. A gente estava falando de economia, de dinheiro, né, Guga Mendonça? Em junho, os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em 20,5 bilhões de reais. Este é o maior volume de depósitos líquidos para um mês de junho em toda a série histórica, iniciada em 1995. Segundo analistas do mercado financeiro, são dois os motivos principais. As pessoas, claro, estão gastando menos e o auxílio emergencial que foi depositado nas contas digitais da Caixa. Guga. Pois não, Júlio, vamos girar a agenda da Assembleia Legislativa. Amanhã, a partir das 10 da manhã, tem a reunião da CPI das quarteirizações. O deputado Edmir Chedi, do DEM, é o presidente dessa CPI. A primeira reunião onde eles vão, depois de eleger o presidente, discutir esse assunto, essa CPI que teve seu início na semana passada. Então, o convite amanhã às 10 da manhã, de forma online, né? Ela acontece aí a partir das 10 da manhã. Você acompanha tudo aqui na Rede Alesp. Tem também a reunião da CFOP, Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Amanhã tem 58 itens na pauta da CFOP, também marcado para as 10 da manhã. E você vai acompanhar tudo aqui na Rede Alesp. O laboratório americano Johnson & Johnson anunciou que reduzirá o preço da bedaquilina, um medicamento usado no tratamento da tuberculose, em 15%, respondendo a um pedido antigo feito por diferentes ONGs. No final de 2012, a bedaquilina, ou Sirturô, o nome comercial, chegou para fortalecer o arsenal terapêutico disponível contra a tuberculose, depois de receber a autorização da Agência de Medicamentos dos Estados Unidos. A bedaquilina também se tornou o primeiro medicamento para a tuberculose aprovado em 40 anos. Pois é, e no último final de semana, Guga, o rapper americano Kanye West lançou informalmente sua candidatura, na verdade, à presidência dos Estados Unidos. A eleição presidencial lá no país está marcada para novembro desse ano. Um dos nomes mais controvertidos, né, da música norte-americana e marido da celebridade Kim Kardashian,
né? O Kanye West já surpreendeu os fãs ao dedicar-se, então, à música gospel e apoiar publicamente o presidente Donald Trump. Tá certo. Júlia Stanzioni, são 14 horas e 26 minutos. Estamos chegando ao fim de mais um Jornal da Rede Alesp. Eu quero agradecer a sua participação. Trouxemos notícias ao telespectador ligado na Rede Alesp durante toda esta manhã, né? Muito obrigado, Júlia Stanzioni. O seu destaque final desta terça-feira. Legal, Guga Mendonça, obrigada a você. Muita informação nessas 5 horas de jornal ao vivo. Quer falar com a gente? Tem o nosso WhatsApp, 11 98457 8129. Deixa lá sua mensagem pra gente e também, por que não, uma sugestão de pauta, Guga. Valeu. Exatamente, você participa, né? Manda aí suas sugestões e a gente comenta, troca ideia durante o jornal. Estamos aqui para prestar serviço de utilidade pública e também com as notícias do Parlamento Paulista. O Parlamento Paulista que tem aí várias pautas sendo discutidas e aqui você fica sabendo de tudo. Eu, Guga Mendonça, em nome da equipe de jornalismo da Rede Alesp, agradece a sua audiência durante essa terça-feira. Temos encontro marcado amanhã a partir das 9h30 da manhã. Valeu e até mais. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.